Jantar romântico, 110 pontos. Pintar a casa juntos, 300 pontos. Você vai fazer o que com tanto ponto, Nanda? Trocar. Eu? Não, o sofá. Coopera, o programa de fidelidade do Sicoob com shopping virtual, trocas incríveis e pontos que valem mais. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais. Começando mais um episódio do podcast Procafé, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alisson e hoje, Alisson, nós vamos falar um pouco da situação econômica da cafeicultura, né? É uma situação que a gente já falou diversas vezes preocupante, mas também é uma situação difícil de se mensurar, né, Alisson? Sim. É uma situação complicada, né, Xande? O que nós, na Fundação Procafé, em algumas reuniões, nós temos comentado entre os participantes, né? E sempre preocupados com a participação do Brasil no mercado global. O Xande, então, criando um panorama geral do negócio para todo mundo entender de onde nós partimos e para chegar até hoje, nós estamos partindo de 2020. Tá? Nosso panorama parte de 2020. 2020, tivemos uma safra alta, né? Com preços não tão bons. Não vou dizer que foram ruins, mas não foram preços tão bons. Uma super safra, uma safra excelente, uma safra que a gente costuma brincar que até lavoura arrancada deu café. Beleza. Como a safra de 2020 foi muito alta, a safra de 2021 já viria normalmente baixa. Já seria um ano de bienalidade negativa. Aí lembrando, nós tivemos aquela seca enorme. Naquela seca enorme, transformou a safra que já era ruim numa safra péssima. Foi um déficit hídrico altíssimo. E o que já era ruim piorou. Então, o produtor amargou o problema da seca com produtividade baixa. O preço subiu? O preço começou a subir. Devido a essa baixa produtividade de 2021, o preço começou a subir. Mas uma grande proporção da cafeicultura tinha café pré-fixado. Quando nós tivemos, olha para você ver, eu voltei em 2020 e ainda vou voltar lá em 2019. Lá em 2019, nós estávamos vendendo café, nós chegamos a vender café abaixo de R$300. Café, isso daí foi uma loucura. Isso daí levou o produtor a uma situação de desespero. Vendendo café cereja descascado, excelente, abaixo de R$400. Levou o produtor a uma situação de desespero total. E quando o café começou a bater R$500, o produtor travou. Chegou a 600, travou mais. A hora que chegou a 700, ele não sonhava com aquele preço. Aí travou o café que não tinha. E a hora que começaram a ocorrer os problemas, em 2021, 2020 a seca para a safra 21. Em 2021 a geada para a safra 22. E o 21 ainda tinha uma vantagem, né? Que o custo por hectare ainda era relativamente baixo. Aí o preço subiu, começou a subir muito depois da geada. Aí naquela safra baixa de 2021, o produtor não conseguiu aproveitar o preço. Por quê? Ele tinha que honrar o compromisso. E mostrou o tanto que o cafeicultor é honesto, o tanto que o cafeicultor é bom, correto. A grande maioria, a maioria esmagadora dos cafeicultores cumpriram, honraram
2021 e 2022, mesmo sobre situação extremamente difícil, honrou. E vou falar uma coisa, Xande, a quantidade de cafeicultor que teve que ir para a justiça foi muito pequena. E o que não pagou, menor ainda. Lógico, muita gente negociou, mas negociar não é deixar de pagar. É muito diferente. É muito diferente. Muitos negociaram, mas o deixar de pagar é uma quantidade insignificante de cafeicultores que deixaram de pagar. Graças a Deus, a cafeicultura continua sendo saudável e honesta. E aí, o que aconteceu? 21, o preço subiu, mas ele já tinha café fixado, a safra que ele esperava colher, ele não colheu, teve que entregar num preço, uma proporção da safra, alguns uma proporção pequena, outros média, outras uma proporção enorme, mas teve que entregar o café, então ele não aproveitou do preço. Produtividade menor que o esperado, preço menor que o necessário. 2022, geada, seca, baixo pegamento de florada, intenso, frio, durante um período longo, foi uma tragédia. Pronto, uma tragédia. 2022 a safra é uma tragédia. Arrastando fixação também para 2022, o produtor mais uma vez não conseguiu aproveitar do preço de 2022. Todo mundo esperando 2023, a hora que vai enxergar 2023, uma safra que, o quê? Pouco melhor que 2022. E no 22 a gente já teve que enfrentar um custo muito mais alto, né, Alisson? Sim. O problema de 21, que foi um custo que estava relativamente estável, para 22 ele já subiu, que vai afetar em 23 mais ainda. E muita gente conseguiu... Porque aí quando a gente vai para 22, tudo bem, a maioria dos cafeicultores entregaram e muitos negociaram, porque não tinha... Negociaram para 23. E jogaram para 23. E 23 vai ter problema de novo. Safra baixa, vai ter que pagar o preço, né? Preço baixo de novo. Então, grande parte da cafeicultura não conseguiu aproveitar o preço alto. 22, não aproveitou para 23. Aí o preço, mas por que não travou para 23? Gente, sorte que não travou. Sorte que não travou. Porque não ia ter para entregar. Vai entregar. E vai ter gente que vai arrastar para 24. Que tomara Deus vai ter café para entregar. Mas, se tudo correr dentro da normalidade de clima, 2024 é uma super safra com tendência de preço baixo. Né? Então, assim, e no meio disso tudo que nós estamos falando, ainda tem, nós não acabamos de falar de chuva de granizo, que teve uma chuva de granizo, que nós tivemos chuvas de granizo nunca antes vistas. Então tem produtor que tomou problema em 20, problema em 21, problema em 22 e problema em 23 e vai dar em 24. Porque tem gente que tomou chuva de granizo tarde, podou a lavoura tarde e não vai colher em 24 o que deveria colher. Vai colher menos, vai jogar o problema para 25. E de tudo isso, Xande, que nós estamos falando, ainda tem a situação que o produtor alguns já vinham endividados e outros se endividaram por essas situações. E agora, com o 2023 desse jeito, muitos produtores já começaram a arrancar a lavoura, colocar cereais, colocar fruticultura, colocar olericultura, fazer outras opções, porque não é uma decisão, é uma necessidade. É diferente. Não é uma opção. Não é uma opção, eu vou optar por isso. É uma necessidade. Ele tem que fazer aquilo, senão ele não tem condição de tocar a sua vida particular. O Alisson, uma coisa que reflete essa situação do produtor de endividamento é o que a gente estava conversando na reunião do Procafé, né? Quanto que nós estamos vendo de gente vendendo trator, gente vendendo implemento, gente que comprou um trator financiado, de repente já não está dando jeito de pagar, ele está optando por vender esse trator, por passar esse financiamento. Entregar, passar o financiamento. Então, assim, tudo isso mostra, quando você começa a ver venda de implemento, venda de maquinário, isso mostra o
tamanho do endividamento que tem, né? E assim, Xande, uma coisa importante é que cada um acha que o problema às vezes é só seu. E nós que estamos no Procafé e recebemos reclamação e conversamos com gente, né, assim, no universo muito amplo, nós sabemos que essa situação não é individual. E nem regional. Nem regional. Nem regional. E assim, importantíssimo ressaltar que existe uma proporção pequena de cafeicultores extremamente folgados. Mas é uma proporção muito pequena. Muito pequena. Tá? Existe uma proporção de cafeicultores que já não tem solução. Mas também... Graças a Deus também. Também é uma proporção pequena. Então, a grande fatia do bolo está numa situação de aperto com solução. Mas, Alisson, eu acho que esse produtor que está aí nessa situação Mas de essa aperto, solução precisa de ajuda. Isso, ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda. Alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita para que esse produtor tenha uma ajuda. O que tem que ser feito? Aí é uma discussão muito mais ampla, né? Do que tem que ser feito. Se é mais dinheiro, se é prorrogar o que deve, Aí é uma discussão muito mais ampla, não é uma discussão para esse momento. O que nós viemos trazer aqui? O que nós viemos trazer aqui é que a cafeicultura tem problema. E que se esse problema não for bem administrado, bem gerido e resolvido, nós corremos um sério risco. O agronegócio, a cafeicultura como um todo, não o agronegócio, a cafeicultura como um todo, corre um sério risco de perder participação. E quando a cafeicultura perde participação no mercado global, perde o torrefador, o exportador, o produtor, é lógico, a mão de obra que depende, os municípios que dependem da cafeicultura em grande proporção, no final das contas, perde todo mundo. E uma coisa que se sentar poucas pessoas numa mesa conseguem conseguem ajudar a situação da cafeicultura. Porque existem os dois lados, né? A gente precisa dessa ajuda externa e o produtor precisa se ajudar também, conhecer melhor a propriedade dele, ver o que ele pode fazer ali, porque ficar esperando essa ajuda externa, né, Alisson, ela pode não vir. Ela pode não vir. Então o produtor tem que pensar em como ele vai resolver a situação dele. Sim. E lógico, a gente torce para que essa ajuda externa venha. Lógico. E ajude realmente o produtor. Sim. E agora o grande ponto importante, Alisson, que você deixou claro aí, é a participação do Brasil no mercado. Por quê? Porque a gente fica com essa, que se o Brasil produzir muito café, o preço cai, o preço muda, tá. Mas se a gente não for importante, uma queda de produção no Brasil, ela não altera em nada, o preço não altera nada. Uma geada não altera preço, a seca não altera preço, ou seja, a gente deixa de ser importante. Xande, é muito simples. Desses últimos 20 anos de cafeicultura, não teve geada não teve seca na Colômbia? Teve. Não teve dilúvio, enchente no Vietnã? Teve. Não teve problema na Indonésia? Teve. Teve problema no mundo inteiro. Vocês ouviram falar? Saiu uma notinha petitinha lá num cantinho de alguma coisa e pronto. Vietnã está passando por esse problema, não sei o que está passando por isso e aquilo. Mas o que afeta o mercado é a hora que o problema vem. Agora a hora que fala assim, previsão de seca no Brasil, o mercado começa. Previsão de geado, o mercado até empina. Então, a hora que vai chegando no inverno ali, gente, todo ano tem uma conversa de previsão de geada e o preço dá uma subida, 2, 3 dias ali, por conta dessa previsão de geada. Todo inverno é assim. O Brasil perde participação. Deixa de ser importante. Mas quem que é o país que vai produzir café para entrar no lugar do Brasil? Nenhum.
Só que hoje nós temos mais de 60 países produzindo café de maneira expressiva. Se nesses 60 países aumentar 100 mil sacos de média, 100 mil sacas de média, nós estamos falando em 6 milhões de sacas. E por outro lado, Alisson, se a gente pega um probleminha climático, não vamos pegar igual foi essa seca, essas últimas secas, não. Mas uma chuva de pedra bem menor do que teve, um problema de seca menor do que teve, e a gente perder 2, 3 sacas por hectare no Brasil. Não, Xande, não. Quando que a gente vai? Não. Vamos mudar isso aí que você falou. Só um pouquinho. Tem problema climático nenhum. E a produtividade explode, fica ótima. Beleza? O preço despenca. O produtor fica desestimulado. Reduz uma adubação, reduz um controle fitossanitário de praga e doença. Deixa de fazer uma desbrota. Uma lavoura que está mais velha, ele arranca. O que acontece com isso? Aí, na média geral do Brasil, cada uma saca por hectare que diminuir em 2 milhões de hectares, nós estamos falando de 2 milhões de sacas. Então, reduziu aí, o que você falou, não seja por praga, por doença, por seca, reduziu 3 sacas por hectare. 6 milhões. 6 milhões de sacas. Só que o Brasil reduz 6 milhões de sacas, legal. O preço sobe? Sobe. Mas perdemos participação. E aí, com esse negócio, Brasil problema em 21, problema em 22, problema em 23, safra alta em 24, problema de preço, safra baixa em 25, 26, o mundo não fica sem beber café, gente. O mundo não fica sem beber café. Vão procurar outro fornecedor, outra alternativa. E no Procafé, toda hora chega para nós informação de países querendo plantar café de forma expressiva. Chamamos atenção para a África. Tá? Chamamos atenção para a África. A África é desorganizada, a África não... Tá bom. A África é desorganizada, a China não quer produzir café, a China vai produzir soja. Pessoal, chinês é tudo. Pode ser qualquer coisa, menos bobo. Chinês não é bobo. Ele vai produzir um negócio, ele vai produzir um negócio mais barato e deixar de produzir um negócio mais caro? Não vai. Tá? Então, assim, esse negócio de resolver o problema de 10 milhões de sacas de café no mundo, isso resolve do dia para a noite. Claro, você falou, então temos que tomar cuidado com isso. Você falou da questão da África. Mas a África lá não existe uma organização. Não, mas já escutei que está tendo um incentivo do governo para investidor de fora. E esse investidor de fora é organizado. Senão ele não vai para lá. Ou seja, então está tendo um incentivo do governo buscando investidores de fora para poder investir. Gente, cuidado. O Brasil tem que abrir o olho, isso tem que pegar a cadeia como um todo, parte governamental, a parte política da situação. Sim. Então, enquanto não sentar todo mundo para conversar, e não tentar chegar num acordo, é muito difícil de se resolver. Apontar dedo e tentar... É igual a safra 2023, quando nós fizemos o podcast falando que a safra 2023, porque o mercado estava achando que a safra 2023 era igual a safra 2020. Hora nenhuma nós falamos, acredita em nós. Não. Não acredita na gente, não. Vai olhar. Mas vai depressa. Não demora aí, não. Porque se demorar aí, às vezes não dá tempo. Então, agora, a safra está aí, vamos dizer, nós estamos há 4, 5 meses de iniciar a colheita, e a safra está aí para todo mundo ver. Está muito simples. A safra, ela não faz nem sombra no 20. No 2020. Ela não chega nem perto do 2020. Está muito longe do 2020. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para passar, para alertar, para mostrar a necessidade dessa conversa, mas essa conversa tem que ser da cadeia como um todo. Não trouxemos a solução. Apenas mostramos o problema. Isso. E aí a solução, ela não depende só da gente, ela depende da gente como cafeicultor, de sentar, de estar mostrando, sim, mas depende agora dos órgãos,
que E afeta todo mundo. que vão juntar e a cadeia como um todo para sentar e conversar e ver que o problema existe e que é muito melhor a gente antecipar o problema e conversar e resolver do que na hora que apareceu o buraco todo mundo desesperar. Aí às vezes pode ser tarde. Não dá tempo. Pessoal, é isso então. Muito obrigado e a semana que vem tem mais. Até a próxima. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.